assim, nós questionamos a Deus, Moisés questionou a Deus, nós questionamos a Deus, só que Deus mantém-se ali firme, soberano, exaltado, glorioso, dizendo, eu sou o Senhor. Com esta declaração, o que eu percebo? É que Deus ele vai continuar a agir na sua soberana vontade. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desde já, como sempre, te convido a fazer o quê? Deixa o teu like, a curtir este vídeo e também, se ainda não estás inscrito, inscreve-te no canal e ativa o sininho das notificações para poder ser notificado sempre que sai um vídeo aqui no canal. Atualmente, nas sextas-feiras, temos tido vídeos todas as semanas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, desejamos colocar outros vídeos durante a semana. Então, ativa o sininho das notificações. E para hoje, alimento espiritual. João capítulo 16, versículo 33, somente a última parte, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E este é daqueles textos que todos nós conhecemos. Todos nós, quase todos, né? Conhecemos e na verdade conhecemos, até mencionamos algumas vezes, só que é um texto difícil às vezes de lidarmos com ele na prática, que é a questão de termos de enfrentar aflições. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo a falar aos seus discípulos e ele diz: no mundo vocês terão aflições, passarão por dificuldades, mas porém, contudo, todavia, entretanto, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E dessa forma eu quero assim passear um pouco naquele momento do chamado de Moisés, aquele momento inicial do chamado de Moisés, para nós entendermos a questão das dificuldades presentes e como Deus muitas vezes nos avisa antes, não só através do texto bíblico, mas às vezes até no nosso relacionamento com Deus, Deus começa a preparar-nos para momentos assim um pouco mais difíceis de enfrentarmos. E nós às vezes esquecemos durante a caminhada. E para isso corremos para Êxodo capítulo 3 e nós vamos ler assim muitos trechos da palavra neste versículo e a própria palavra vai nos explicar sobre Deus avisou. Êxodo 3, 14 e 15 diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Este texto diz assim, o texto fala assim dirás, duas vezes, assim dirás. Isso quer dizer o quê? Mostrava aquela que era a missão de Moisés. Moisés havia sido chamado por Deus para cumprir com o seu propósito naquele momento. Eu tenho falado muito de propósito. Tem aqui um vídeo no card para ouvir só sobre a tua vocação, o teu propósito, o teu chamado e qual é a atitude que deves ter. E cada um de nós tem uma missão da parte de Deus. E é assim que começa este momento entre Deus e Moisés. Agora vamos saltar para o capítulo 4, entre o 3 e o 4, Deus está ali a chamar Moisés e Moisés vai apresentando possíveis dificuldades para não seguir esse chamado. Então, no capítulo 4, vamos ler os versículos 21, 22 e 23. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que pus na tua mão. Mas eu endurecerei o coração dele para que não deixe ir o povo. 22. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. 23. E eu te digo, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. Antes das pragas, porque este aqui é o texto que fala das pragas do Egito, é o livro, e aqui é a preparação. Deus já havia dito a Moisés que ele iria enviar as pragas, mas não só. Deus já havia dito a Moisés que Faraó iria negar. Ou seja, aquilo que aconteceu a partir do capítulo 5 em diante é algo que Deus já havia preparado. Deus deu inclusive spoilers da última praga ao falar sobre a questão com os primogênitos. Então, Deus prepara Moisés para as dificuldades que enfrentaria, mas, porém, contudo,
todavia, entretanto, também promete a vitória, assim como conosco. No mundo tereis aflições, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele é o garante da nossa vitória, por isso nós somos mais que vencedores. E agora interromper um pouquinho o vídeo para dizer que a partir da próxima semana nós vamos ter o lançamento do novo formato de vídeo aqui no canal, que é o Direto ao Ponto. E nesses vídeos assim curtinhos, 3, 4, 5 minutos no máximo, vamos expor algo da Palavra de Deus e trazer a aplicação direta. Então ativa o sininho para saberes quando é que sai o vídeo. Voltando à Palavra. Então no capítulo 5 nós vemos no versículo 1 e no versículo 2, diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. 2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça e vos deixe ir, Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, Moisés aqui começa a seguir os primeiros passos, começa aquele momento da obediência, começa a servir segundo a direção de Deus. Ele chega para Faraó e Faraó começa por opor-se a ele. Aqui eu vejo como o início das dificuldades, a oposição de Faraó. É um momento que não é fácil, apesar de ele ter sido preparado para isso, ele teve de enfrentar alguém numa posição de autoridade, alguém com poder que levantou oposição contra ele. Só que ainda assim, ele tinha uma palavra da parte de Deus. Agora vamos avançar no texto alguns versículos. Versículo 6. Naquele mesmo dia deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: não tornem a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que faziam antes, em nada diminuireis. Estão ociosos e por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave o seu serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras. Então aqui o que eu percebo neste trecho entre o 6 e o 9? Que as dificuldades começaram a agravar-se. As dificuldades para quem? Para o povo. Mas Moisés é que havia recebido chamado, Moisés é que estava a tratar isto aqui, só que era o seu povo, eram os seus. E nesse momento que as dificuldades começam a agravar-se, eu vejo um paralelo nas nossas vidas. Às vezes as dificuldades começam a ser também assim, mais intensas na nossa vida, mas também nas pessoas à nossa volta. Aquilo que são as nossas lutas começam de certa forma a afetar a nossa família, amigos, trabalho, o rebanho para aqueles que lideram. Isso costuma afetar-nos de alguma forma, ainda que num nível menor aqui neste momento, só que eu quero que avancemos um pouco mais no texto para compreendermos. Então, versículos 20 e versículo 21 diz assim, está falando dos anciãos: encontrando Moisés e Arão, que estavam à espera deles, quando saíram da presença de Faraó, disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Aqui o que acontece? Mais dificuldades, pior, a revolta dos seus. Moisés ali começou a enfrentar a revolta do seu próprio povo. O seu próprio povo começou a opor-se a ele. Já não concordava com aquilo que ele fazia, porque por causa das dificuldades que o povo também começou a enfrentar por conta do chamado de Moisés, por conta do propósito de Moisés, por conta do propósito maior de Deus de libertar, mas que passava por esse momento, levantar Moisés, já que Faraó tinha inclinação para o mal, endurecer o coração dele e manifestar a sua glória. Dessa forma, o povo sofreu um pouco nas mãos de Faraó. E eles fizeram o que? Revoltaram-se contra Moisés. Eles mesmos começaram a ser os perseguidores, os opositores de Moisés. Então vem um auge para mim deste texto que me levou a pensar nessa questão. Mas se Deus avisou. Então Moisés, versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de maneira nenhuma, livraste o teu povo. Moisés questiona Deus. Moisés questiona o seu chamado. Moisés pensa em desistir. E há momentos em que nós questionamos a Deus e achamos que não vale mais a pena.
seguir por causa das dificuldades que se levantam, por causa das pessoas que viram-se contra nós, por causa das vezes da nossa própria família, a nossa própria casa não nos compreende e nós pensamos em desistir. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, se nós nos lembrarmos lá no capítulo 4, o Senhor tinha avisado. Lá atrás, Deus avisou-me, dizendo o quê? Que no mundo tereis aflições. No mundo eu teria aflições, mas era para eu ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós vamos ser desafiados de diversas formas, mas é só nós nos mantermos firmes e dependermos daquela que é a palavra de Deus que Ele tem para nós. Como é que Deus traz um desfecho nesta situação? Êxodo capítulo 6, versículo 2. Só vou ler o versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e Ele disse: eu sou o Senhor. Uau! Sim, nós questionamos a Deus, Moisés questionou a Deus, nós questionamos a Deus, só que Deus mantém-se ali firme, soberano, exaltado, glorioso, dizendo: eu sou o Senhor. Com esta declaração, o que eu percebo é que Deus ele vai continuar a agir na sua soberana vontade. E eu preciso apenas de uma coisa, de ficar firme nele. Está com dificuldades? Tranquilo. Deus é o Senhor. Pronto, é tudo que eu preciso saber. É o que é que Deus é o Senhor. Sendo Deus o Senhor, eu estou seguro. Seguro onde? Nele. Por quê? Porque Ele vai fazer com que aquilo que Ele falou lá atrás cumpra-se. Porque Ele não é homem para mentir. Nem uma só das suas palavras cairão por terra. Então, eu fico consolado ao perceber que o quê? Deus avisou. Deus avisou-me o quê? Que eu teria dificuldades, mas também que eu seria mais do que vencedor. Amém? Então era isso que eu queria trazer hoje, esse entendimento, essa palavra, para que nós compreendamos que essas dificuldades que enfrentamos hoje, separarmos e pensarmos bem, vamos perceber que Deus afinal tinha me avisado. E como Ele avisou, eu posso descansar porque Ele não perdeu o controle. Amém? Comenta aí como tem sido a tua vida nessa questão, as dificuldades que tens enfrentado e como Deus tem te consolado. E recebe esse consolo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Não esquece, compartilha este vídeo com mais alguém e comenta.